Hoje saiu na Folha de São Paulo a notícia que o Ministério da Saúde cortou 12 milhões de recursos que iriam para a diálise. Isso aconteceu em março e abril. Ou seja, a gente tem um aumento da demanda nesse momento e uma diminuição da verba. Qual que foi a alegação do Ministério da Saúde? Como os hospitais, cancelaram as cirurgias eletivas, então tudo bem eu cortar recursos para a diálise. Mas eu não sei da onde que veio essa lógica, porque, como disse a Sociedade Americana de Nefrologia, que é a especialidade que cuida dos rins, de 20 a 40% dos pacientes internados em estado grave têm algum acometimento do rim. Esses pacientes de COVID, eu estou falando, tá? Então, os pacientes que são internados em estado grave com COVID podem precisar da diálise. Não é o momento para a gente cortar da diálise. Por quê? Vamos explicar outra coisa, uma outra coisa. Antes de mais nada, eu não sei se é claro para vocês o que é isso que eu estou falando. Diálise é uma coisa que vai imitar o rim, vai filtrar e tirar as coisas ruins do nosso sangue, é fazer o papel do rim, vai tirar a ureia, fazer aquele equilíbrio ácido básico que a gente precisa. A gente não pode ficar vivendo com algumas substâncias altas no nosso sangue. Ainda bem que a medicina evoluiu atualmente para fazer uma diálise cada vez mais segura, com melhores equipamentos e que ajuda o paciente e prolonga a qualidade de vida dele. Apesar da diálise demandar um tempo desse paciente, ele precisa ir muitas vezes 4, 3 vezes na semana realizar a diálise, nos outros dias ele consegue viver melhor sem ter que deixar de comer tantas coisas assim, porque uma pessoa que não tem rim, ou que o rim está falhando muito, como é que ela faz para ficar comendo e bebendo? Será que ela pode beber a mesma coisa que eu bebo? Então, a diálise, ela melhora a qualidade de vida da pessoa. Tem muita gente que morre na fila esperando uma vaga para diálise. Como é que funciona? Diálise não é uma coisa barata. Cada paciente tem um custo, porque tem um filtro e é individual. Um filtro que vai funcionar como o seu rim, que tem os capilares ali dentro, que são equipamentos que fazem para fazer essa filtração. O SUS consegue atender todos os pacientes? Não. Quem é que faz isso? São clínicas particulares. Então, o SUS paga as clínicas particulares para ela receber os pacientes. Só que o SUS não paga a quantidade correta para essas clínicas. Então, se um paciente gasta R$250 por cada diálise, o SUS paga, por exemplo, 150, muito menos do que ele deveria. Com essa brincadeira do Ministério da Saúde de cortar a verba, 2 clínicas do Paraná já chegaram a perder quase 1 milhão. Em São Paulo, 3 clínicas já perdeu 300 mil em cortes. Por que é importante a gente saber disso? Porque 2 clínicas, 3 clínicas, parece que é pouco, né? Qual que diferença que isso faz? Pessoal, faz bastante diferença, porque eu até anotei aqui, 8,7% dos municípios brasileiros podem fazer a diálise. 8,7%. 50% deles estão na região sudeste. O que eu quero dizer com isso? Não é todo lugar que faz diálise. Quantos pacientes não viajam horas para ir na capital de alguns estados para fazer a diálise? A gente não tem um monte de clínica espalhada aí. A gente tem poucas clínicas. E em capital ainda. Esse corte afeta muito. Um outro detalhe que eu gostaria de trazer é que o setor já está há 4 anos sem reajuste. O Ministério está repassando muito menos para as clínicas do que deveria. E se o SUS não paga a clínica, o custo do paciente, a clínica precisa atender cada vez menos pacientes do SUS, porque senão ela vai fechar. Se o custo para fazer a diálise é R$200, porque custa tanto o capilar, custa tanto isso e aquilo, e o SUS me repassa menos, eu tenho que atender mais paciente particular para conseguir deixar a clínica aberta.
E sabe o que é pior de tudo isso? É que o Ministério Público Federal está querendo entender por que, na verdade, o Ministério da Saúde só usou 6,8% da verba até dia 27 de maio. Na verdade, ele enviou 2,9 bilhões. Só que chegou 804 milhões. Foi isso que foi recebido pelos estados e municípios. Bom, então chegaram aos estados e municípios 804 milhões. Uma verba que está liberada para o Ministério da Saúde de 11,7 bi. Tá lá o dinheiro. Está lá. O Ministério tem esse dinheiro e poderia estar utilizando. Mas até dia 27 de maio, 6,8% da verba destinado a ajudar no Covid foi usada. É difícil achar palavras para dizer o quanto que isso é uma chacota e um disparate contra as pessoas. Em 2016, teve um protesto na frente do Congresso com um rim inflável grande e cheio de cruzes, por causa que R$200, que não são encaminhados para essas clínicas, estavam matando as pessoas. Por quê? Se a pessoa está com uma falência no rim dela, ela está com uma insuficiência renal crônica avançada, ela precisa da diálise. Só que tem fila. Não se abre mais centros de diálise, não se repassa o dinheiro. O negócio já está feio e ainda me cortam verbas. O que é isso? Você tem pessoas morrendo por Covid aos baldes por esse vírus. O Ministério da Saúde já não existe mais, só tem gente vestido de azeitona lá, militar, que está demitindo um monte de gente da área técnica e só contratando mais militar que não entende nada de saúde. Eles estão assinando um monte de besteira, de protocolo que eles não entendem nada. Estão assinando para dar remédio errado para as pessoas. Estão acabando com o Ministério da Saúde. A gente tem 11 bi lá parado na mão desses caras que não sabem o que estão fazendo. Até dia 27 de maio, 6,8% da verba foi destinada. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo não só por Covid, pessoal. Agora vão começar a morrer por tudo. Porque eles estão cortando a verba de diversas áreas para falar o quê? Não vamos gastar com isso para focar no Covid. Pô, vocês têm dinheiro pro Covid sobrando aí. Não tem por que cortar. É querer justamente matar as pessoas. Isso aqui deveria ser criminoso. O que o Ministério da Saúde está fazendo é um escândalo. Aliás, não o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. Porque é surreal o que está acontecendo no Brasil. Nenhum país do mundo está passando por essa situação. A gente está enfrentando uma pandemia que mata as pessoas por falta de ar e a gente ter um monte de militar que não entende nada. A gente não tem nenhum ministro da saúde. A gente não tem porque esse pazuelo aí não tem condição, né? Um cara que vai escutar a gente que fala de alho, por favor, né? Esse cara tem que sair... Vou nem falar como que ele tem que sair desse Ministério da Saúde. É indignante. E enquanto isso está acontecendo, enquanto 6,8% da verba do Ministério da Saúde está sendo destinado à pandemia, enquanto a gente tem uma pandemia no Brasil que está matando as pessoas, e não só uma pandemia, mas o corte, por exemplo, a diálise e outras coisas, enquanto isso, o que importa mesmo é ficar falando de Saruinter e essas baboseiras todas. A gente tem uma pandemia no Brasil. E é isso. Quantas pessoas estão denunciando? Quantas pessoas estão denunciando isso? A gente tem dinheiro, tá? Não falta dinheiro, não. Dinheiro tá lá, mas tá parado.